Oi. Olá. No 15 em mais de hoje você confere um especial sobre cinema. Vamos mostrar um histórico dos cinemas de Campo Grande e aqueles que existem hoje na capital. E no Manual de Desenvolvimento Ideológico, os Irmãos Lumière. E você vê ainda uma matéria sobre o possível fechamento do Cinecultura e uma entrevista com o crítico de cinema Oscar Rocha. Tudo isso em 15 minutos. A história do cinema em Campo Grande começa em 1910, com a criação do Cine Brasil. As primeiras sessões eram realizadas ao ar livre, no pátio do Hotel Democrata, na rua 14 de Julho. Só em 1920 é que o primeiro cinema com qualidades técnicas para exibição de filmes foi criado, o Cine Guarani, depois chamado de Cine Central. Cinemas como Rialto, Estrela, Center e Plaza marcaram época em Campo Grande. Conheça agora um pouco mais dessa história com a matéria de Natália Benetti. Em 1932 foi inaugurado o mais famoso e movimentado local de eventos da cidade, o Trianon, cuja história registra, além dos grandes filmes que apresentava, a realização de grandes eventos políticos e culturais da história de Campo Grande. O Cine Alhambra situava-se na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Calógeras e 14 de Julho, e era o mais sofisticado da época. O Cine Santa Helena funcionava na rua Dom Aquino e foi o primeiro na utilização simultânea de som e imagem, graças a um equipamento trazido da Europa. O Cine Acapulco, que situa-se na rua 26 de agosto, conseguiu sobreviver por alguns anos à demolição reinante dos prédios históricos, e ainda possuía os equipamentos mobiliário originais, tais como os projetores de filmes, o gerador, as poltronas e várias latas contendo os rolos de filmes antigos. Um incêndio ocorrido no ano de 2000 destruiu quase todo o cinema, restando apenas sua estrutura e alguns equipamentos queimados. Foram destruídos também no incêndio vários filmes produzidos nas décadas de 40 e 50 pelos irmãos Bernardo Elias e Abu de Lado. Atualmente, o prédio encontra-se abandonado. O Alto Cine também foi por um longo tempo a coqueluche dos jovens de Campo Grande. A última tentativa de reavivá-lo foi há mais de 10 anos, mas os filmes de arte programados não atraíam mais tanta gente quanto os western e as pornochanchadas dos anos 70. Na década de 80 surgiram os cines Campo Grande 1 e 2, situados na rua 15 de Novembro, que até hoje estão em funcionamento. Atualmente, os campograndenses contam com mais 2 cinemas além do Cine Campo Grande, que são o Cinecultura, que apresenta filmes com temáticas mais diferenciadas, e a rede de cinemas norte-americana Cinemark, situada no Shopping Campo Grande. O Manual de Sobrevivência Ideológico de hoje traz a história dos irmãos Lumière, os pais do cinema. Platão, Hegel, Marx e Rousseau. O que todos eles têm em comum? Ficaram famosos por suas opiniões expressas em grandes teorias e frases que marcaram a história. Mas cada um deles tinha sua ideologia. Palavra extensa que, segundo o Wikipédia, espécie de biblioteca online, significa conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo. Auguste-Marie Louis Nicolas Lumière e Louis-Jean Lumière nasceram em Besançon, na França, em 1862 e 1864, respectivamente. Eram filhos do fotógrafo e pintor Antoine Lumière, que estava sempre atento às novas invenções no campo de fotografias em movimento. Auguste e Louis foram os inventores do projetor cinematográfico, o cinematógrafo. A máquina era uma mistura do cinetoscópio de Thomas Edison, uma máquina de costura, câmera de tirar fotos em série e a projeção das imagens em tela. O primeiro espetáculo pago dos irmãos Lumière ocorreu em Paris, no Grand Café, no Boulevard des Capucines. O preço do ingresso girava em torno de 50 centavos. Os filmes dos irmãos Lumière eram de curta duração e não contavam uma história, apenas registravam cenas da vida cotidiana, como a saída de operários da fábrica, um bebê sendo alimentado e a chegada de um trem na estação. Este filme ficou célebre por causa do pânico que gerava nos espectadores, que pensavam que o comboio vinha atropelá-los. Segundo sites da internet, em 1896, Thomas Edison, um dos pioneiros americanos da sétima arte, interpõe judicialmente processo impedindo os concorrentes Lumière de se implantarem nos Estados Unidos. Um selo da República Francesa que mostra os irmãos Lumière em um projetor de filmes
foi emitida em 1955. Recapitulando os passos para ser um Lumière. 1. Ser incentivado pelo pai fotógrafo a entrar para o mundo das fotografias em série. 2. Inventar o projetor cinematográfico e ser processado por Thomas Edison e impedido de ir para os Estados Unidos. 3. Fazer sucesso com filmes curtos, sem falas e que não contavam uma história. 4. Assustar seus espectadores com a cena de um trem chegando. 5. Ganhar um selo nacional francês comemorativo e ser lembrado para sempre como os pais da sétima arte.